No primeiro vídeo, a gente mostrou como funciona o início da profissão de técnico de fibra ótica aqui em Portugal. Mas agora chegou a parte que muita gente quer saber de verdade. Quanto dá para ganhar nessa área? Vale a pena trabalhar para operadora, para terceirizada ou até abrir a própria empresa? Hoje a gente continua acompanhando o Breno na prática para mostrar a realidade dessa profissão sem romantização. Aqui é uma instalação. Não tem ninguém morando aqui então, pelo jeito? Não, ainda, né? Vai mudar ainda agora a senhora para cá, para casa ainda. Ok. Aqui é uma instalação, a senhora foi ligar a energia que está saindo. Ok. O serviço dela é novo, mas já tem fibra na casa, apesar de ser de outra operadora. Eu vou identificar esse cabo ali fora para fazer a troca de caixa da outra operadora para nossa. Quando é assim, você pode aproveitar o cabo, então? É a parte fácil, né? Alguém chorou para eu sorrir. Aqui é para nós fazermos a identificação do cabo lá fora. Que eu ainda posso ter a sorte desse cabo já estar ligado na minha caixa, que aí fica mais bonito ainda. Fica mais bonita ainda. Olha a parte boa aí, ó. Quem quer carregar a escada? Isso aqui só uma parte boa do serviço. O que é isso aí, Breno? Aqui é a corda de amarração, o arnês. É o tal de arnês que a gente chama aqui em Portugal. Quer que leva lá em cima a turma? É, claro. Bota aqui no Mandei a luz dentro da casa do cliente, não está aqui em cima, então é porque a luz está Em outro poste. em outro poste mais à frente. Eu vou ligar em cima. Depois vão dizer que é sorte. A sorte está aqui, ó. É muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. Trabalhar nessa área tem seus pontos positivos, mas os negativos que eu vejo aqui é a chuva e o frio. Essa pra mim pega, viu? Já tá tremendo a E eu tô boca, desistindo. Se sair tremendo na filmagem, você já sabe que é o frio, viu, gente? Então aqui o que você fez? Já era uma instalação pronta, né? A casa estava pronta, tinha cabo de outra operadora. Deu para ser reaproveitado o cabo. Troquei para minha caixa e fiz a ligação. E lá dentro já liguei os aparelhos. Corrigi lá um cabo que estava descolado da parede. Para ficar a ligação boa. E tá arrumado. Mas querendo ou não, deu o quê? Uma hora aqui, né? Uma hora e pouco, não foi? É uma hora. Breno, quais são as principais operadoras de telecomunicações aqui em Portugal? Principais operadoras. Tem nós, a Vodafone e a Mel. A Mel é qual prestamos serviço. E o ano passado entrou a operadora Digi, que também ok. faz as instalações da fibra, exato. Com a entrada da Digi, as três operadoras principais, nós, Vodafone e Mel, criaram empresas low cost para bater de preço com a operadora da Digi, que é a Amigo e a nossa é a Uso. Agora no total de operadoras, no caso, temos 7, né? 4 sendo low cost e 3 sendo preços normais, né? Que já trabalham com preços mais altos. E os técnicos trabalham diretamente para essas operadoras ou por empresas terceirizadas? Não. Trabalhar direto já é sagrado, que vai ser salário mínimo. E normalmente os trabalhos que se fazem já são Mas as avarias. Tem essa opção de trabalhar. É um pouquinho Direto. chato, mas tem sim a opção de trabalhar direto para operadora. Ganha menos? É o salário mínimo, não tem. Então compensa trabalhar direto? Compensa trabalhar com as terceirizadas? É, melhor trabalhar com terceirizada. E todas elas é terceirizado, não tem. Aqui no norte é uma empresa que toma, principalmente na Mel, né? No norte é uma empresa que é grande aqui que toma conta dessa parte. No centro já é uma outra empresa, Lisboa e aquelas áreas todas ali é outra empresa que toma, se eu não me engano é a Viatel.
e para baixo. Eu não tenho certeza se é a mesma empresa ou se é uma terceira empresa que toma conta na parte do sul de Portugal. Nós estamos aqui no norte, né, perto de Braga. E como é que funciona essa cadeia de trabalho? O trabalho, ele já, para nós, por exemplo, na Mel, que eu falo com mais intimidade, né, pelo tempo que já tenho aqui na casa, o trabalho é feito uma distribuição pela sala, pela central, que também é uma empresa terceirizada, faz a distribuição. Elas recebem o trabalho e fazem a distribuição do trabalho. Esse trabalho é nos atribuído. Normalmente nós só ficamos sabendo do trabalho à meia-noite. À meia-noite vai lhe aparecer trabalhos mais por zonas esporádicas. Vai aparecer Famalicão, Braga, dando uma zona, mas você não sabe ali dentro daquela zona qual vai ser certamente o seu local de trabalho, não tem? Quando é perto das 7 horas é que entra ali, começa a entrar os trabalhos para você ver realmente a zona, se é calendário, falando aqui da zona de Famalicão, né? Calendário, ou se é Antas, que aí você vai conhecendo aqui para saber qual é a sua rua. Entendi. Então, galera, estamos saindo aqui de mais um cliente, é isso, Breno? Mais uma hora. Essa aqui demorou um tiquito mais, chuva também não ajudou. Dá um resumo do dia. Até agora, não se iluda, mas já se foram 2 instalações e 2 avarias. Os 3 trabalhos, primeiro foi mais fácil um pouquinho, essa atrapalhou um pouquinho a chuva, mas vamos que vamos, tem mais 2 trabalhos para fazer. Ô Breno, outra pergunta, existe muita procura por técnicos hoje aqui em Portugal? Cara... E já na próxima pergunta, antes de você responder, falta mão de obra nessa área? Falta corajoso, isso aí falta mesmo, porque o pessoal que vem, normalmente vem iludido por essas conversas de Instagram, Facebook, tudo mais, né? Que o pessoal só fala os pró, né? As partes boas, né? O doce da profissão, mas não fala o mel. Tem alguns cuidados que devem ser tomados, no quesito punições. Existem, por exemplo, não se pode ter tem que ter cuidado com certos trabalhos a ser feito na rua, via pública, a depender do local, você não pode finalizar o trabalho, tem que ligar para a operadora ou indicar ao supervisor que é preciso um policiamento, um acompanhamento da GNR ou a polícia municipal, né? Para fazer o trabalho, a travessia da via ou qualquer coisa do gênero. Existem punições que também podem ser tomadas nas instalações. Cada operadora tem sua forma de trabalhar. Digo pela Mel, se às vezes você esquecer de colocar uma etiqueta, ou se às vezes você entrar da forma errada ou deixar o tamanho errado da fibra dentro da caixa, isso pode te gerar uma punição também, e aí a punição vai variar de tarefa para tarefa e tudo mais. Então você tem ganhos, mas também tem punições que você tem que ter cuidado, né, na hora que você está fazendo o seu trabalho. Mas isso aí é como em todo lado, né? A responsabilidade que você tem que ter por estar tratando e lidando com pessoas, cuidado de uma televisão ou qualquer coisa dentro da casa do cliente cair também, que se cair a responsabilidade é tua. Tem o seguro para arcar, mas é sempre uma chatice que você arruma pela frente, né? Tem horário fixo ou depende das instalações? Depende das instalações. O horário de entrar é às 8, né? Certo. Para sair, tem os agendamentos que já é pré-definido pela operadora. Na Mel, por exemplo, o horário a ser obedecido é às 8 a instalação, os horários de instalação é 8, 10, 1 e 5. Às vezes você faz o seu trabalho todo cedo, termina ali meio-dia, 1 hora, você já terminou tudo que você tinha para fazer, mas aquele cliente que era das 5 horas não te pode receber antes. Então você tem que ir na casa do cliente àquela hora. Então, se você conseguir antecipar os trabalhos, fica fácil, termina cedo o dia. Caso contrário, você tem que cumprir aquela agenda de horário, aquela carga horária, né? E às vezes você para ali 2 da tarde, tem que esperar até às 5 para finalizar esse último cliente seu ali. E aí vai depender das condições lá da instalação e tudo mais, para você saber a hora que você vai sair, né? Se for uma instalação mais ou menos fácil, 1h30, 2 horas você está arrumado, 7 horas você terminou o seu dia. Caso contrário, pode te agarrar um pouquinho mais. Sábado, normalmente a operadora pede que você trabalhe 2 e folgue 2. Pode ser intercalado, um sim, um não, depois um sim, né? Para completar os 4, intercalado, ou trabalhar 2 e folgar 2.
mas normalmente pedem para trabalhar o sábado. O domingo, pelo menos na Mel, é muito raro de acontecer, igual essas tempestades que houve agora, recente, que houve muita avaria. Então nessas avarias, eles, quando tem uma carga muito grande de avaria, eles ligam ao técnico para perguntar se aceita ou não trabalhar naquele domingo. Mas é coisa rara de acontecer. Raro, né? Qual é a parte mais cansativa desse trabalho e o que você mais gosta? Ponto negativo, ponto positivo. Negativo é a questão de passar cabo. Passar cabo? Graças a Deus hoje a gente não passou não, mas tem umas instalaçõezinhas que é complicadinha de passar os cabos, que agarra um pouquinho. Ponto positivo, todo dia não tá com o mesmo cliente, né? Porque tem uns clientes que você chega que é uma chatice. Essas últimas, por acaso, os que a gente teve hoje foram tudo simpático, oferecer um cafezinho, um negocinho assim e tal, né? Que acaba que deixa o dia leve, vai fluindo, vai correndo bem e tal. Você não tem a chatice de ter um patrão, de estar preso dentro de um armazém ali 24 horas. São os pontos positivos da tarefa. Um técnico brasileiro consegue trabalhar facilmente nessa área aqui em Portugal? Tem algumas, claro que vem com a facilidade por ter a noção da questão da passagem do cabo, a malícia na hora de fazer o traçado para a casa do cliente, mas sempre tem uma pequena diferença de uma para outra, né? Eu não cheguei a acompanhar muito bem as instalações no Brasil, já vi um vídeo ou outro na internet. Não, pelos que eu vejo, muitas vezes eles não usam nem máquina de fusão, que é a que a gente faz para fazer a união. Não, os que eu vi não, pelo menos, né? Não sei, tem técnico lá que usa, que eu também já vi alguns, mas tem algumas diferenças. A questão do sinal também, que eles trabalham na fibra lá, é diferente do nosso, então sempre tem uma pequena diferença. Então a tecnologia usada em Portugal é diferente do Brasil, certo? A fibra, o cabo em si é o mesmo, mas as regras, as potências usadas e a forma de trabalhar muda. As normas técnicas são diferentes, sim, né? Sim. E a adaptação costuma ser rápida? Dos que eu conheço, que veio, já conheci alguns que trabalhou com isso lá, às vezes não era nem com a fibra em si, normalmente eles se adaptaram mais rápido, sim, por já ter o costume de trabalhar com cliente, não ter o medo de altura, essas coisas todas, né? Acaba que adapta um pouquinho mais rápido. Tá. E nesse momento, você, além de ser técnico, você também é dono da própria empresa, é isso? Graças a Deus sou. Logo quando eu comecei, por acaso, tive abertura com o patrão. E desde o início ele sempre foi aberto a isso. Que caso eu trabalhasse uma temporada para ele, ele dava essa oportunidade de nos ajudar a ter a nossa empresa no futuro. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando com ele, nós conversamos com ele, na altura eu e meu pai, abrimos sociedade. E com 1 ano e meio ali, nós abrimos a nossa própria empresa e migramos para trabalhar para nós mesmos. E assim começamos o nosso trabalho, há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Foi difícil abrir empresa? Cara, tem sempre os investimentos, né? Contabilidade, a abertura de empresa em si tem seus custos. A migração de empresa acaba que acarreta também a questão de voltar a esperar de novo a questão dos valores a receber. Novamente você espera por aqueles 60 dias, né? Para receber de novo, mesmo com a prática e tudo mais, você tem que esperar ainda, que é o prazo que a operadora pede para fazer os pagamentos. Então você sempre espera ali pelos 60 dias, 30 dias de produção na sua empresa, mais os 30 para receber o valor que você produziu. Claro que a sua produção já não vai ser a mesma, né? Porque aí já vem a carretada da experiência, então sua primeira produção já vem muito melhor. Quanto mais ou menos você acha que precisa de capital para poder investir para quem quer abrir sua própria empresa? A contabilidade que tem que pagar, né? A contabilidade varia entre uns 150 a 200 mais ou menos. E tem os custos que o próprio Estado cobra para a abertura de empresa, que está em 500 alguma coisa. As ferramentas em si não tem muita, porque teoricamente o técnico já vai ter, né? Mas fica aí nas faixas de 1.000 euros para deixar tudo alinhado ali, mais ou menos 1.000 euros. E vale a pena empreender nessa área aqui em Portugal hoje em dia?
Todo empreendedorismo tem seus riscos, né? Conheço quem teve empresa no mesmo ramo e não conseguiu, não aguentou, fechou a empresa ou já mudou de ramo. Querendo ou não, porque você abrindo sua empresa, praticamente você já acarreta custos fixos, né? Então, contabilidade, entre outros custos, são fixos, não muda. A diferença é que antes você recebia seu salário e o seu gasto era só o que você tinha em casa e um pouco mais a gasolina. Abrindo a empresa, você vai ter que os custos da casa, que você já tinha, da gasolina, mais os custos da empresa que serão fixos. No mês em que você não conseguir faturar ou sua rentabilidade não for tão boa, tu já vai se lixar, porque esses custos são fixos, custos que você não teria trabalhando para outro, né? Legal. Então aí vem depois, que nem todo mundo também tem a paciência, a questão dos documentais, notas e tudo mais que tem que estar entregando a contabilidade. Então vai de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que não querem ter essa chatice, né? Ok. Pessoal, e aí? Tá gostando do conteúdo? Tá gostando mesmo? Deixa nos comentários aqui. Você já trabalha nessa área? Tem vontade de migrar para esta área? É uma profissão que realmente precisa de profissionais de mão de obra qualificada, não precisa, Breno? E não adianta vir achando que sabe tudo, né, cara? Que mesmo com o tempo de experiência e tudo, você tá sempre aprendendo. Com os colegas, perguntar não faz mal. É difícil encontrar uma pessoa, um amigo que não queira ajudar você na hora de fazer na dúvida e tudo mais, né? Então esse primeiro ano é importante para isso, perguntar, tentar aprender o máximo possível, até que se tem sonho de ter a própria empresa, de ter pessoas trabalhando para você, para quando você chegar nessa oportunidade de ter a empresa, você ficar mais fácil de lidar até com os seus, né? Porque aí você abre a empresa, mas na hora de perguntar ou tirar dúvida, em vez do cara tirar com você, vai tirar com outra pessoa que não tem nada a ver na sua empresa, no seu... Então aquele funcionário seu fica até com um olho desconfiado, né? Que tô arrumando com essa empresa aqui, que o cara não sabe nem o que ele faz. Isso aí, galera. Então se você tá tirando proveito desse conteúdo, deixa o like aí, se inscreva no canal, tá bom? Ô Breno, e outra coisa, você hoje tá contratando a profissional, como é que faz? Como é que funciona isso? Eu tenho, graças a Deus, aí umas pessoas que trabalham comigo, e porta tá aberta se for preciso, é questão de conversar, não nego não. No que eu puder ajudar, posso estar conversando para ver. Você contrataria brasileiro recém-chegado aqui em Portugal? Sempre tem a questão dos documentos, né, que tem que ter quando chega aqui a Portugal, tem que estar certinho nessa questão dos documentos, vistos e tudo mais. Mas sim, se chegasse ao caso, é procurar por mim e tudo mais, que eu consigo também ajudar nessa questão. E o que você analisa antes de contratar alguém, Breno? Temos sempre que ir para a rua, né? O cara tem que fazer uma experiência ali para ver a rua, para ver o trabalho. Que ver um vídeo não é o suficiente, o cara vir uns 3, 4 dias ali para sentir mesmo o trabalho, né? Porque o trabalho muda de dia a dia, não é que esses 4 dias será o suficiente para o cara decidir a vida, mas o cara tem uma visão diferente do que é o trabalho em si, né? Igual hoje, por exemplo, ainda temos sorte que você está fazendo a gravação em um dia que chove, então temos que ter essa noção das dificuldades que tem também em realizar o trabalho, né? E algumas regras, então o cara tem que vir ciente de que vai ter seus problemas também. Galera, chegamos aqui mais um cliente, Breno. O que é agora? Agora é uma troca de equipamento, não é uma avaria. É um cliente que possivelmente migrou o seu serviço para um pacote maior do que o que havia contratado inicialmente. E nós vamos analisar como é que tá as instalações dentro da casa para realizar a troca de equipamento. O cliente ali, ele tinha um serviço contratado com a operadora, já tinha terminado o prazo de fidelização dele, dos 2 anos, e ele fez uma renegociação com a operadora. Nessa renegociação, ele trocou o equipamento dele de um Wi-Fi 5 para um Wi-Fi 6, uma tecnologia um pouquinho melhor do que o que ele tinha. E foi a troca do equipamento que fizemos. Agora vamos lá, uma coisa mais polêmica. O que quase ninguém fala sobre trabalhar nesta área?
Ninguém fala das dificuldades, né? Da questão de... Só fala a só parte fala, boa. só fala dos trabalhos, do quanto é que você pode tirar no dia, mas não fala igual ontem, é um exemplo, que foram... Não, eu fiz uma avaria só, quatro instalações foram para trás, uma porque precisava de policiamento, outra porque fizeram um capoto, que é um revestimento que fazem na casa. Esse capoto nós não podemos furar, porque o capoto tem garantia pela empresa que fez, né? Então, para não ferir a garantia, nós não mexemos no capoto. E então não pude fazer a instalação. O cliente é que tem que procurar uma outra solução para depois eu conseguir fazer a instalação. Então ocorrem essas situações que acaba que não é toda vez, mas ontem foi um dia atípico que eu, por exemplo, só fiz uma avaria. De resto, todos os trabalhos foram para trás. Já diferente de hoje, que hoje tudo que veio nós fizemos, né? Tá chegando aqui já no próximo cliente? Já tá chegando aqui, já é um outro prédiozito aqui para fazer. Instalaçãozinha nova. Explica aí pro pessoal. Vou mandar uma luz lá em cima para ver se essa luz aparece aqui embaixo. Essas instalações, Breno, em prédios novos são muito mais fáceis, né? Já tá tudo, acontece uma vez ou outra, muito difícil, e na hora da construção fazerem errado. Bom, galera, voltamos agora desse serviço. O que foi aí, Breno? Aqui foi mais uma instalação, um apartamento novo, trabalhozinho fácil. Rapaz. Só ligar os cabos e já tá arrumado. Que legal, hein, mano? Acabamos o dia. Então hoje praticamente foram quase 200 euros. 4 vai fazer, exatamente. 120 com 160, 190. 190 euros. 4 instalações, 2 avarias e um diverso. Olha aí, pessoal, quase 200 euros em um dia. Mas esse é o lado bom, mas também tem um lado ruim. Que ontem eu não fiz. E ontem ele não fez quase nada. Ontem você fez quanto, mais ou menos? 10 euros. 10 euros. Então deu 100 por dia. É mais um pelo outro. Agora bate bola, ô Breno. Melhor coisa da profissão? Cara, a questão da liberdade, de você não ter chatice de alguém no seu pé ali 24 horas. Uma hora você vai encontrar um chato, vai ter uma coisa que você vai ter que responder por uma coisa que você fez, um erro, alguma coisa assim, vão te ligar. Acontece. Mas só de você não ter aquela responsabilidade de ter sempre alguém no seu cangote ali procurando, perguntando, fazendo ali, cobrando de você, eu acho que já é uma vantagem, de você não estar preso, todo dia você está com uma pessoa diferente, hoje mesmo por acaso só pegamos essa última cliente agora que era um pouquinho mais séria, né? Mas os demais foi sempre brincalhão e tal, ofereceram café para nós, então essa é a parte boa, tá sempre com gente diferente, né? E a pior coisa da profissão? Questão da chuva, né? Que quando tá chovendo, graças a Deus que hoje, apesar da chuva, não foi quase que uma garoa, como tá chovendo agora, não é uma chuva forte, né? Mas em dias de chuva isso prejudica muito. Você pode ter trabalho a rodo, né? no clique. Mas se você não consegue subir no telhado, não pode fazer fusão porque tem risco de perder a máquina, que a máquina não pode molhar. E isso atrapalha bastante em dias de chuva. E é uma profissão que dá dinheiro? Consegue, você ainda tem, além do salário, que é acima da média quando se diz em relação a fábricas, a trabalhos aqui em Portugal, tem a questão também que de vez em quando você ainda consegue tirar uma gorjeta, né? Um cliente que te dá um 10, que te dá 20 conto ali ainda de... Qual foi o máximo que você já teve de gorjeta por mês? 90 conto no dia. No dia? No dia. Uma senhora me deu 90 pau de gorjeta. É isso. No dia. E teve uma vez também, uns anos atrás, que eu trabalhei num domingo, pediram lá e eu fiz esse domingo, e aí no domingo fiz até algumas avarias e cada um foi me dando gorjeta e também no final me deu 90 pau também no final do dia. Gorjeta também salva de vez em quando. Mas não é todo dia, né? Não confio em todo dia não. Isso é esporádico, não dá nem pra confiar em gorjeta, né? Não. Quando cai, você põe gasolina, que assim você não tira do seu, né? Mas essa semana passada eu ganhei 50 de gorjeta no dia também, foi 10 de um, 5 de um e tal, no final deu 50. Na semana já é uma vantagem, né? Mas você não pode confiar 100% na gorjeta, isso não. E você recomendaria essa profissão para quem está vindo para Portugal, ou até mesmo para quem está pensando em fazer transição de carreira? Transição de carreira ou para vir para Portugal é uma profissão boa, mas se não tiver preparado, vai só piorar a situação. Se o cara só vir abraçar porque, não, tô vendo valores altos, ou tô vendo assim,
Porque o cara entrar aqui, se não tiver preparado para o início, vai dar murro em ponto de faca. Porque o pior problema que tem na nossa profissão é a questão do início, na questão dos gastos que tem, né? E do tempo que fica sem receber. Mas é uma profissão boa, sim, indico sim, para quem quer começar, quem gosta dessa questão de telecomunicação, de lidar com o cliente, sim, é uma profissão boa. Legal. E de 0 a 10, que nota você dá para a profissão? Um 8. Um 8. Nem tudo são flores, né, gente? Nem tudo são flores. Então é isso, eu acho que nós abordamos todos os temas, Breno, ou esquecemos de alguma coisa que dá para falar, dá para acrescentar? Não, acho que foram os principais temas, as principais dúvidas também, que também se surgirem dúvidas também podem fazer perguntas até mesmo no canal aqui, né? do amigo aqui. Eu vendo, ele vendo depois, ele pode me perguntar e se eu não souber, eu procuro forma de esclarecer, né, com alguém para responder a posterior. Mas pronto, estamos aí para tentar ajudar no que a gente puder. Legal. Ô Breno, então eu só tenho que te agradecer por você disponibilizar aí o dia de hoje, um dia chuvoso, frio, e não é fácil, galera, você tá trabalhando e ainda ter que ficar respondendo perguntas, gravando, realmente dá um trabalho um pouco a mais, mas só o fato de você se disponibilizar um pouquinho do seu tempo, eu creio que já vale o seu like, já vale a inscrição no canal, e espero que vocês tenham gostado, e eu, mais uma vez, te agradeço, Breno. Não, obrigado eu aí pelo convite aí. Obrigado, inesperado. Se precisar, estamos pronta para outra. Legal. E agora eu quero saber de vocês. Que vocês trabalhariam nessa profissão aqui em Portugal? Você que está vindo para Portugal, trabalharia aqui nessa profissão? Você que tem outra profissão, você faria a migração para essa profissão de profissional de fibra ótica aqui em Portugal? Deixa aqui nos comentários. E também, se vocês tiverem sugestões de outras profissões que vocês gostariam de ver aqui no canal, deixe para nós aí, quem sabe a gente faz um vídeo mostrando para vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Breno, mais uma vez, obrigado, meu parceiro. Tchau e obrigado. Tchau, obrigado.